Olá, essa é a nossa aula de Química e hoje vamos fazer correção da atividade. Foi a nossa última atividade sobre ligação iônica. Temos 3 exercícios para corrigir. Nesses exercícios, nós vamos fazer as ligações iônicas entre os componentes propostos. Então, sempre nós vamos ter alguns átomos, identificar quantos elétrons na camada de valência, para daí fazer a ligação iônica entre eles. Número 1. Faça a ligação iônica entre o Mg, que é o magnésio, que possui 12 elétrons, e o cloro, com 17 elétrons. Primeira coisa, fazer um diagrama de Linus Pauling para descobrir a configuração eletrônica dele. Então, nesse primeiro aqui, nós vamos fazer para o Mg. Lembrando que ele possui, no total, 12 elétrons. Então, essa distribuição será com base nessa quantidade. Lembrando, o S, subnível S, cabe 2, subnível P cabe 6, subnível D cabe 10 e o subnível F cabem 14. Então, essas serão as quantidades a ser distribuídas. Sempre segue a seta quando fazer a distribuição. Então, a primeira seta aqui, a gente observa que ela cortou o subnível S. Então, cabem 2, acabou uma seta, vai para o início da próxima, cortou o subnível 2S, cabe mais 2, acabou uma seta, vai para a próxima, agora ela corta inicialmente o 2P, que cabem 6, e observa que já foram um total de 10 elétrons, então só faltam mais 2. Vou continuar pela seta até o final dela, que ela cortou o 3S, e aqui cabe mais 2. Então tem um total de 12. Separa a última linha, a qual foi preenchida, foi a linha do M. Essa é a camada de valência dele. Então, CV. Quem foi preenchido foi o 3S2. Esse número que a gente colocou aqui em cima, esse 2, ele equivale à quantidade de elétrons da última camada. Então, eu digo que ele possui 2. Esse valor é o importante aqui quando nós vamos fazer a ligação iônica. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o cloro. Faço outro diagrama e vou fazer a distribuição. Agora, para o cloro, a distribuição é no valor de 17. Então, vamos distribuir até conseguir os 17 elétrons. Primeira corte, cabe 2, acabou uma seta, vai para a próxima, cabe mais 2, acabou uma seta, vai para o próximo, cabe 6, então já foram 10. Continua pela seta, cabe mais 2, acabou uma seta, vai para o próximo. Se eu colocar 6 aqui, que é o P, que é o máximo que cabe, vai para 18, mas eu não quero que isso ocorra. Então, nessa última casa aqui do preenchimento, nós vamos colocar uma quantidade menor, só o que precisa para chegar no valor de 17. Falta 5. Então, observa aqui que somando tudo, deu os 17. Separa a última linha preenchida. Essa é a nossa camada de valência. Nela preenchido, gente, 3S2 e o 3P5. Total de elétrons da última camada. Eu vou somar o 2 com o 5. Então, o total de elétrons nessa última camada são 7. E agora eu já tenho tudo que eu preciso para começar a ligação iônica. Vou observar quem vai perder e quem vai ganhar. E aí vai lembrar aqui, ó, uma regrinha bem simples. Quem vai perder? Vai perder os elétrons quem tiver a quantidade de 1, 2 ou 3 na última camada. Quem vai ganhar? Vai ganhar quem tiver a quantidade de 5, 6 e 7. Lembrando, quem quer perder tudo. Quem quer ganhar até chegar a 8. Então, todo mundo, ó, 5, 6 e 7, eles querem chegar a ter 8 elétrons nessa última camada. Observando aqui, do lado esquerdo, o Mg, ele possui 2 elétrons. Se ele tem 2 elétrons, ele quer perder. Do lado tem o cloro, que a gente observou que na última camada possui 7. Então, ele quer ganhar mais elétrons, ou seja, ele precisa ganhar 1 para chegar aos 8.
E quem quer perder tudo. Então, no caso aqui do MG, ele quer perder os dois. A gente começa a fazer a ligação. Eu prefiro fazer pela representação de Lewis, que é uma representação de ligação. Coloca o símbolo do elemento. O primeiro é o MG e ele possui 2 elétrons na última camada. Então, eu represento com 2 bolinhas. Do lado, vai colocar o elemento com o qual ele quer se unir. No nosso caso do exercício, é o cloro, que possui 7. Então, coloca 7 bolinhas. Essas bolinhas é a quantidade de elétrons que ele possui na última camada. Feito isso, a gente começa a fazer a ligação entre os dois. Então, eu tenho do lado o Mg, que quer perder 2, e o cloro, que ganha 1. Então, eu começo a demonstrar isso. Como se esse elétron tivesse saído e chegado até o cloro. Se ele chegou até o cloro, somando tudo, ele passa a ter 8. Então, ele fica ok. Está ok. Porém, o Mg, ele ainda tem que perder uma unidade que ficou aqui sobrando. Ele perdeu uma, mas sobrou uma. Aqui eu vou usar o bom senso. Quem está recebendo esses elétrons não foi o cloro? Então, imagina que eu tenho uma caixa cheia de cloros. Peguei um deles e coloquei para fazer a ligação. Mas eu posso também pegar outro. Se eu pego outro cloro, ele também vem com a quantidade de 7 elétrons. Então, aqui em volta dele, ele vai possuir os 7 elétrons, com a necessidade de ganhar 1. E agora eu posso resolver o problema do Mg. O Mg vai doar esse outro elétron para o cloro. Quando ele doa esse elétron para o cloro, ele passa a ter 8. Então, ele também fica ok. E agora o Mg perdeu os dois. Um para cada cloro. Então, ele ficou ok. Quando eu consigo estabelecer que todo mundo fez o que queria, quem perdeu já perdeu todos, quem ganhou já ganhou o quanto queria, a ligação ela pode ser feita entre esses elementos. Então, ela está realizada. Então, eu vou fazer essa representação da ligação, indicando as quantidades que foram utilizadas. Então, o Mg, a gente utilizou apenas uma unidade dele. Do lado, a gente ligou ele com cloro, só que eu precisei de 2 unidades de cloro. O número 1 que foi colocado aqui, quando é uma equação química, né, uma molécula, representação de uma molécula, eu não tenho necessidade de colocar o número 1. A próprio Mg que a gente coloca já representa uma unidade dele. Então, eu vou remover esse número 1. Então, vai ficar Mg sem o 1 aqui do lado e o Cl2. E aqui eu tenho a fórmula molecular desse composto, que é o MgCl2. Então, esse número que vem embaixo indica a quantidade que foi utilizada para fazer essa ligação iônica. E aí eu tenho a molécula formada desse elemento. Então, a resposta final é MgCl2. Lembrando, o Mg passou a ter 8 elétrons, como prediz a regra do octeto. Observa lá na camada de valência dele, aqui no M. Sim, ele passou a ter 8. No momento que ele perde esses 2 elétrons, ele deixa de ter essa última camada, passa a ser a de cima, a última camada, a camada eletrônica dele, e eu observo que 2 mais 6 são 8. E aqui a regra do octeto é obedecida. Da mesma forma com o cloro na camada dele. Se ele ganhou 1 a mais aqui, ele passou a ter 2 mais 5 mais 1 que ele ganhou, vai ficar com o total de 8. Então, a regra do octeto diz isso, que na última camada, na camada eletrônica, os elementos terão 8 elétrons. Então, esta é a ligação entre esses dois, o Mg e o Cl. Número 2. Faça a ligação iônica entre o sódio, que possui 11 elétrons, e o oxigênio, com 8 elétrons. A primeira coisa que vai fazer é o diagrama, a gente fazer a distribuição para descobrir quantos elétrons ele possui na última camada. Então, o Na possui 11 elétrons e esses 11 nós vamos distribuir. Então, no primeiro cabe 2, acabou uma seta, vai para o próximo, cabe mais 2. Acabou uma seta, vai para a próxima, cabe 6, então já foi o total de 10. Desce aqui pela seta, o S cabe em 2. A gente vai colocar só 1 para não passar a quantidade.
Separou aqui, temos aqui a camada de valência, que foi o 3s1. Então, a distribuição, a quantidade de elétrons que possui é de apenas uma unidade. Vamos do lado fazer a mesma coisa para o oxigênio. Só que o oxigênio nós precisamos distribuir a quantidade de 8 elétrons. Então, são 2, 2 e 4. O P cabe 6, porém a gente vai colocar só 4. Separa a última camada, essa é a nossa camada de valência. 4, 5, 6, são 6 elétrons que ele vai possuir. Então, ficou 2s2 e o 2p4. Somando 4 com 2, eu tenho um total de elétrons na última camada igual a 6. Então, temos de um lado com um elétron e o outro com 6. Segundo a nossa regrinha, lembrando, perde quem tiver 1, 2 ou 3 elétrons nessa última camada e ganha quem tiver a quantidade de 5, 6 e 7, com o objetivo aqui desses a chegar a 8 elétrons. Quem quer perder todos. Observando aqui, se ele possui um elétron na última camada, o objetivo dele é perder. Do lado aqui eu tenho na última camada 6, então o objetivo dele é ganhar. Quem tem 6, para chegar a 8, precisa ganhar 2 elétrons. E aqui desse lado ele quer perder apenas 1. Vamos fazer a representação de Lewis para essa ligação. Pega o símbolo do elemento, primeiro é o Na. Em volta dele vai colocar a quantidade de elétrons que ele possui. Nesse caso, na última camada, ele só tem 1. Do lado, coloca o oxigênio. E o oxigênio, em volta dele, a gente vai colocar quantos ele possui na última camada. São 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De um lado eu tenho o Na que quer perder e o oxigênio que quer ganhar. Então, vamos tentar aqui montar isso. Então, esse elétron aqui do Na, ele vai passar para o oxigênio. Quando ele perde esse elétron aqui, esse Na já fica, ok. Para ele já está beleza. Já conseguiu o que ele queria. Agora o oxigênio, ele recebeu 1. Ele tinha 6, recebe 1 do Na, passou a ter 7. Então, para ele ainda não está bom. Ele precisa ganhar mais 1. Lembrando, imagina que você tem uma caixa desses elementos. Você pode ir lá e pegar outro. Quem está doando os elétrons é o Na. Então, eu posso muito bem, lá na caixa do Na, peguei outro Na. Se eu pego outro, ele vem com um elétron. E agora sim, esse novo Na que a gente pegou pode ir lá e doar um elétron para o oxigênio. O novo Na ficou ok. E o oxigênio passou a ter 8 elétrons em volta dele. Então, ele também ficou ok. Então, a proposta de ligação é essa. E aí eu vou fazer o resumo, fazendo a fórmula molecular dela. O Na, a gente precisou de 2 unidades dele. Então, por isso eu vou colocar Na2. Do lado, o oxigênio, que precisou apenas uma unidade. Coloca 1. Lembrando o número 1, eu não preciso colocar aqui na fórmula. Na verdade, eu não coloco, não represento ela, esse número. E aí a fórmula vai ficar somente Na2O. Então, essa é a fórmula e a resposta dessa questão. A número 3 é para fazer a ligação iônica também, só que entre alumínio com 3 elétrons e o oxigênio com 8 elétrons. Da mesma maneira, faz o diagrama e faça a distribuição. Então, aqui eu vou colocar 2. Lembrando, alumínio, ele quer chegar a 13. Passo para a próxima seta, é o 2s, cabe mais 2. Acabou uma seta, vai para a próxima, cabe 6. Então, já foram 10. Continuo pela mesma seta, o S cabe 2. Então, já foram 12. Acabou uma seta, vai para a próxima, eu vou para o P. 3P. Cabe 6. Mas eu não tenho 6 para distribuir, eu quero chegar a 13. Então, falta somente 1. Eu venho e coloco esse 1 aqui.
formou a nossa camada de valência. Então, a camada de valência é igual a 3s2 e o 3p1. A quantidade de elétrons que eu tenho na última camada é de 3 unidades. Fez o do alumínio, vai lá e faz também do oxigênio. Usei o diagrama para ele e o oxigênio ele tem que distribuir a quantidade de 8. Então, 1s, 2, acabou uma seta, vai para o próximo, mais 2, já foram 4. Acabou uma seta, vai para o próximo, eu coloco apenas 4. Chegar a 8. Separa a última camada, essa é a nossa camada de valência. A última camada é sempre aquela última a ser preenchida. A camada de valência é o 2s2 e o 2p4. Quantidade de elétrons que ele possui é de 6, que aí eu somei 4 mais 2. Nossa regrinha diz quem perde e quem ganha. Quem perde é aqueles que tiverem a quantidade 1, 2 ou 3 e ganha quem tiver a quantidade de 5, 6 e 7. Quem ganha é sempre no objetivo de chegar a 8 e quem perde com o objetivo de perder tudo. Observa que o alumínio ele possui 3 elétrons. Então, se ele possui 3 elétrons, ele quer perder. E aí, lembrar, se ele quer perder todos. Do lado, ele tem o oxigênio, ele possui 6 elétrons. Se ele tem 6, ele precisa ganhar. E aí, ele precisa ganhar apenas 2. Então, quem quer perder aqui, quer perder 3. Quem quer ganhar 2. Segundo a fórmula de Lewis, nós vamos fazer o seguinte. Pego o alumínio, que é o nosso elemento, o símbolo dele, e coloco em volta a quantidade de elétrons que ele possui, que são 3. Do lado, vai colocar o oxigênio e também indicar a quantidade de elétrons que ele possui, que são 6. E aqui está a quantidade. Vamos começar a tentar ligar. O oxigênio quer receber e o alumínio quer perder. Então, um elétron vai aqui para o oxigênio que tinha 6, ganha 1, passa a ter 7. Ainda não é o suficiente para ele, precisa ganhar 2 no total. Então ele vai ganhar mais 1. O alumínio vai lá e doa outro para ele. Do outro, ele passou a ter 8, então o oxigênio ficou ok. Porém, o alumínio, olha aqui, ele ainda tem um elétron para perder, então ele precisa perder esse elétron. Lembrando, tem uma caixa com esses elementos, uma caixa de alumínio e uma caixa de oxigênio. Posso ir lá e pegar o outro elemento. Nesse caso, como o alumínio quer perder, vou pegar um oxigênio que quer receber. Peguei o oxigênio, ele não vem sem elétrons, ele vem com a quantidade da camada dele, que é de 6. E aí eu venho e distribuo os 6 elétrons que vêm em volta dele. O alumínio, muito esperto, vai lá e doa esse elétron para o oxigênio novo. Doou aqui, ele fica ok. Acabou de perder os 3. O novo oxigênio aqui, observe ele aqui, ele ainda precisa de 1. Ele ganhou 1, mas ele quer ganhar 2. E aí, quem está doando os elétrons? O alumínio. Então, eu vou lá na caixa do alumínio, pego outro alumínio, ele também vem com 3 elétrons. Ele faz uma doação aqui para esse oxigênio, passa a ter 8, então ele fica ok. Porém, esse novo alumínio que foi colocado ainda possui 2 elétrons. E aí você pensa no momento, isso nunca termina? E aí fique tranquilo, uma hora vai chegar assim a vez de todo mundo ficar completo, ou melhor, todos os elementos ficarem completos. Eu tenho 2, né? O alumínio tem 2 para perder. Vou lá, pego um novo oxigênio na caixa que quer receber, que vai vir com 6 elétrons. E aí o alumínio vai fazer a doação de um elétron e de outro elétron. O oxigênio acaba recebendo 2, esse último oxigênio, e aí ele fica ok. O alumínio também perdeu os 3 no total, então ele ficou ok.
Todo mundo completou a sua valência e agora eu posso demonstrar a ligação formada entre eles. O alumínio primeiro, eu precisei de 2 unidades de alumínio. Então, eu vou colocar L2. O oxigênio, precisei de 3 unidades. Então, eu vou colocar a LO3. Então, essa aqui é a fórmula molecular desse composto. Essa foi a nossa aula. Até a próxima. Continue estudando. Não esqueça de enviar suas atividades também. Bons estudos!